Nós temos refletido no Sermão do Monte nas últimas semanas, e hoje, antes da gente olhar para o texto, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que pode transformar o mundo? O que pode transformar o mundo? Será que são instituições? Ou será que é uma pessoa com uma grande ideia? Será que é um sistema correto, um sistema político ou econômico? Será que é o conhecimento? Tem pessoas que acreditam que recursos financeiros bem aplicados podem transformar o mundo. E se eu te falar que nada disso tem o poder real de transformar o mundo? Que o poder de transformar o mundo, na verdade, está na tua e na minha mão. O poder de transformar o mundo está na mão daqueles que foram alcançados pelo amor de Jesus. Não existe instituição no mundo mais poderosa do que um crente no Senhor. Não existe sistema econômico, poder em todo o universo que se equipare a quem é Jesus. O poder de transformar o mundo está em indivíduos que entendem que Deus é seu Pai. E o pastor Saulo falou bastante disso aqui na última semana para a gente poder refletir. E o primeiro ponto que eu queria te dizer sobre isso é que não são todos filhos de Deus. Ao contrário do que o ditado popular ensina, todos são criaturas de Deus. Mas Deus nos deu o direito e o privilégio de sermos chamados filhos dele através da adoção. Adoção que só acontece quando a gente crê que Jesus verteu o sangue dele e derramou o sangue dele naquela cruz por nós. Então nós somos adotados e nós nos tornamos filhos do Pai. E então, uma vez entendendo quem é o nosso Pai amoroso, nós vivemos as bem-aventuranças que nós também refletimos algum tempo atrás. E assim o mundo será transformado. O poder de transformar o mundo está numa pessoa que entende a sua identidade de filha de Deus através de Jesus Cristo e que vive as bem-aventuranças. E a gente vai ver um pouquinho sobre o que Jesus fala logo depois das bem-aventuranças. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Se tu não tem Bíblia, vai aparecer aí no telão. Acredito que em casa está aqui desse ladinho também. Jesus, depois de expor as bem-aventuranças, vai dizer o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A primeira ilustração que Jesus vai nos falar, e vai usar uma metáfora para explicar como a gente pode transformar o mundo, é nos chamando de sal. Vocês são o sal da terra. Pode voltar ali um pouquinho, Ana, pode deixar no texto, muito obrigado. O sal, ele tinha duas funções básicas. A primeira delas era dar sabor, e é o principal ponto desse texto, tanto que o contraste de Jesus é se ele vier a ser insípido, se ele perder o seu sabor, de que ele serve. E a segunda utilização do sal era a conservação dos alimentos. Lembrem que Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás. Não existia geladeira. Logo, para as pessoas conservarem os alimentos, elas salgavam o peixe, salgavam a carne, para que aquilo fosse conservado. Ainda hoje se faz isso em algumas regiões, mas já não é mais tão comum. E aí Jesus vai dizer o seguinte: vocês são o sal, mas se o sal não tiver sabor, como restaurar o sabor? Não serve para mais absolutamente nada. Por que Jesus diz isso? Se tu pensa um pouquinho e está lembrando agora, tu vai pensar, né, que sempre que tu participa de alguma campanha de arrecadação de alimentos, as pessoas dizem: traga 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal. Porque se não é para doar alimento, as pessoas levam só sal, porque o sal não perde o sabor e ele não perece, ele não se estraga. Mas isso é a partir dos processos que nós temos no sal hoje em dia. Há 2000 anos atrás, esse sal ele vinha todo do Mar Morto. Lembra que o Mar Morto é aquele mar que tem tanto sal, que na verdade é um lago salgado, que as pessoas não conseguem nem afundar, e que tem tanto sal que nenhuma vida consegue existir lá, por isso o Mar Morto. E quando eles tiravam esse sal, ele vinha cheio de impurezas, ele vinha cheio de outras misturas que faziam com que ele se deteriorasse. E aí ele só parecia sal, mas não tinha mais gosto. E aí não servia para nada, eles jogavam nas escadas do templo só para o pessoal pisar. E quando Jesus diz, se perder o sabor não pode mais ser restaurado, não é uma ameaça
para culpar aqueles que caem. Jesus aqui não está fazendo um ensinamento sobre perder ou não a salvação, não é isso que ele está ensinando. O que ele está querendo dizer aqui, a ideia principal dele é incentivar os discípulos a não perderem o objetivo da sua existência, que é glorificar a Deus, que é temperar esse mundo, que é conservar esse mundo. O contraste disso seria tu imaginar um cristianismo sem força salvadora no mundo. É algo absurdo, é algo inútil, é algo desprezado, é algo impossível na ideia do nosso mestre. Um cristianismo que não salga, um cristianismo que não tempera, um cristianismo que não conserva, é algo que não serve para absolutamente nada. Sem Jesus, nós somos corrompidos e corruptores. Por isso ele nos diz que nós somos sal, porque a gente também traz uma ideia de conservação nesse mundo. É uma proposta de resistência à corrupção. Nós precisamos ser diferentes e não nos dobrarmos diante da corrupção. Com Cristo, nós nos tornamos um elemento salvador em um mundo que está perecendo. E quando eu digo que sem Cristo a gente é corrompido e corruptor, muitas pessoas se ofendem e pensam, não sei, eu... Pensa em quantas pessoas tu prejudicou, em quantas pessoas tu levou a pecar, mesmo depois de caminhar com Jesus. Antes de Jesus é algo praticamente inimaginável a gente tentar fazer a conta de quantas pessoas nós prejudicamos e quantas pessoas de alguma maneira nós acabamos afastando do Senhor. E o segundo ponto, quando ele nos chama de sal, é que o sal deve trazer sabor. Mas eu faço uma pergunta para ti. Quando que tu vai comer na casa de uma pessoa e tu diz, nossa, que sal maravilhoso nessa tua comida? Alguém aqui já fez isso? Não, porque quando o sal está na medida certa, ele não chama atenção. Quando que o sal chama atenção na comida? Quando é demais ou quando é de menos. O sal só chama atenção para si mesmo se ele está faltando ou se ele está em excesso. E aí eu trouxe duas imagens para mostrar isso. Pode pôr a primeira ali que tu já tinha colocado. Quem é que olha para essa imagem e diz, que vontade de comer esse salzinho? Ninguém, né, gente? A gente olha para a batatinha e pensa, batatinhas, que delícia. Mas talvez essa imagem não tenha te alcançado. E aí eu separei uma segunda imagem que pega mais. Quer ver? Pode pôr a próxima, Ana? Quem é que olha para essa imagem e pensa, que salzinho lindo? Não, tu só vai reparar o sal na picanha se o churrasqueiro esqueceu de bater a carne. E sempre tem o camarada que é campeão em sempre esquecer de bater a carne, né? E eu falei de manhã e deu certo, então eu vou falar de novo, tá, gente? Eu só peguei essa picanha porque eu não achei uma foto bonita de costela, porque a minha preferência pessoal é de costela. Eu acho que o churrasco mesmo é costela. Já deu certo porque eu falei isso e depois o Gui levou uma costela para mim lá em casa. Então, já valeu a pena ter dado essa piadinha sem graça. O sal, quando ele está na medida certa, ele não chama atenção. A pessoa prova aquele alimento e diz que é alimento maravilhoso. E o sal, ele realça o sabor, mas ele não chama atenção para si mesmo. Por isso, a primeira palavra que eu queria trazer para ficar na tua mente é sobre quando Jesus nos chama para ser sal, é que nós precisamos influenciar, mas não como os influencers de hoje em dia, que querem ter milhões de seguidores e serem reconhecidos. A gente precisa influenciar sem ser notado. A gente precisa influenciar ressaltando e mostrando quem é o nosso Deus, mas jamais chamando a atenção para nós mesmos. Se em algum momento a gente se tornar um sal que está chamando a atenção, já deu errado alguma coisa no meio do caminho. E então Jesus vai seguir com mais dois exemplos sobre como a gente deve agir nesse mundo. Versículos 14 e 15. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Além do sal, os outros dois exemplos que o Senhor vai trazer é o exemplo da cidade e da luz. E Jesus vai deixar muito claro que o ministério de reconciliar pessoas com o Pai pertence a todos os cristãos. Uma vez salvos, nós somos elemento de salvação nesse mundo. Uma vez iluminados, nós somos instrumentos que Deus usa para iluminar outras pessoas nesse mundo. É responsabilidade de cada crente ser sal e ser luz. Não é opcional. Essa é uma marca dos remidos. Eles também são
remidores. Os verdadeiros cristãos não são só salvos, eles são salvadores, na medida em que Jesus vive neles. Por isso, o crente 3S não é uma opção. O crente que é salvo, sentado e satisfeito não é uma opção no reino de Deus. Quando Jesus olha, ele diz, vocês serão vistos, vocês terão, e aqui é um paradoxo muito interessante, vocês serão vistos, mas não para chamar atenção para vocês mesmos. Vocês serão sal, mas não para temperar e chamarem a atenção para vocês mesmos. Por isso, conselho muito prático, não sejam crentes 007. Aquele crente agente secreto do reino, que quando o colega de trabalho, o colega de faculdade descobre que tu vai na igreja, olha para ti e diz, nossa, tu vai na igreja, eu nem imaginava. Que isso seja uma ofensa para ti, que isso seja algo que doa no teu coração. Porque se a gente não tem nada de diferente, se a gente não está salgando, se a gente não está temperando, se a gente não está conservando, se a gente não está iluminando, a gente não está cumprindo aquilo que o Senhor espera que a gente faça. O Senhor nos chamou para sermos vistos, e sermos vistos, glorificarmos Ele. Que quando as pessoas cheguem em ti, elas digam, eu vejo que existe algo de diferente em ti. E então tu possa dizer, é a minha relação com o Senhor. E quando eu falo que não é opcional a gente, uma vez salvo, ser instrumento de salvação, eu vou pedir para te pôr de novo o texto, Ana. Olhem que interessante o que Jesus vai afirmar sobre a cidade no monte. Ele diz, não se pode esconder uma cidade situada no monte. Ele não diz não se deve esconder, ele diz não se pode, é impossível. Uma cidade ia ser vista. Ser crente é algo que precisa ser visto na nossa vida. Boas obras não salvam, mas através das boas obras a gente vê que a pessoa já é salva, que a pessoa já tem uma relação com o Senhor, porque é impossível não ver uma diferença na vida da pessoa. Estar com Jesus é obrigatoriamente apontar para Jesus. E tem uma outra coisa muito interessante nesse texto, que eu também vejo muitas vezes o cristão pensando, lá no futuro eu serei sal, um dia eu serei luz, quando eu me aposentar, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver filhos. E o texto está no presente do indicativo, ele diz, vocês são luz. Não é vocês serão luz um dia, é vocês já são luz hoje. Jesus já nos usa para mostrar quem Ele é para outras pessoas, principalmente nas nossas fraquezas e principalmente naquilo que Ele já tem tratado em nós. O poder de Deus se aperfeiçoa justamente no que Ele está tratando em nós. Ninguém jamais vai ser perfeito e então vai ser sal e vai ser luz. A pessoa que acha que está pronta para ser sal e para ser luz, é a pessoa que já mostrou que não está pronta. Porque Jesus transforma vidas na medida em que Ele vai transformando cada um de nós. Ele vai mostrando para outras pessoas quem Ele é, enquanto Ele também vai transformando quem a gente é. E aí o texto diz, e o próximo exemplo, é que ninguém acende uma lamparina, uma candeia, para depois esconder ela. Tem aí uma foto de uma candeia. O que era uma candeia? Era um vaso de barro com azeite de oliva e um pavio, que eles acendiam e servia como lâmpada na casa. Se tu quiser fazer o teste, se tu for do acampamento, tá, tu pode fazer esse teste com uma latinha de atum. É só tu fazer o furo na latinha de atum, botar o pavio dentro e acender. Alguém aqui já fez isso? Eu já fiz, não foi só olhando o vídeo no YouTube, tá? Pode comer o atum depois também, foi uma dúvida que surgiu de manhã, tá? Dá para comer. O óleo vai subindo pelo pavio e vai queimando e vai iluminando tudo ao redor. Eu separei uma segunda imagem que daí já é dos Playboy, ó, gente. Essa aqui já é uma candeia, uma lamparina do pessoal que era rico. Pode ver que tem um espaço diferente ali para ir enchendo de óleo novamente. E o que o Senhor diz é que essa lamparina, quando ela era acesa, ela deveria ser colocada no lugar adequado. Eles tinham tipo um velador, que era uma pedra que saía da parede, aonde a lamparina ia em cima. Porque se ela não ficasse ali, ela não iluminaria tudo. Então Jesus diz que quando algo é aceso, é para iluminar. Não para ser colocado debaixo de um cesto, de uma vasilha, de um balde. Não era essa a ideia, porque senão seria algo totalmente inútil. Quem é que aqui acende a lâmpada de casa e depois coloca um balde na própria lâmpada? Ninguém faz isso, porque senão não vai iluminar.
E algo que é muito interessante é que Jesus é a verdadeira luz. Logo, se ele é a verdadeira luz, nós sempre seremos uma luz refletida. Ninguém precisa ver a tua luz. As pessoas precisam ver a verdadeira luz que habita em ti, e então elas serão transformadas. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, Jesus diz, ele está se referindo a uma profecia que vinha lá de Isaías capítulo 9, versículo 12, ele está falando sobre ele mesmo. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus é ainda mais claro, e ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Por isso nós somos uma luz refletida. Nós somos chamados para ser uma luz, mas não para as pessoas ficarem olhando para a luz. Nós somos chamados para que as pessoas possam ver Ele. Ana, tu pode voltar 3 slides e botar de novo o texto? Olhem que interessante o que o texto diz. Quando a lâmpada é colocada no lugar adequado, ela ilumina bem todos os que estão na casa. Ou seja, eu devo ser uma luz que ilumina quem está na casa. Se Jesus habita em mim, a minha vida sendo luz vai mostrar Ele que habita dentro de mim. Vai mostrar o próprio Jesus no meu interior, na casa, no templo que sou eu. E não eu mesmo, não as minhas obras. O objetivo da luz é sempre que o outro seja visto. Se Jesus habita em ti, se tu é a casa do próprio Deus, é Ele quem será iluminado e visto. E a gente pode iluminar Ele porque é Ele que nos vê. Eu não tenho a necessidade de chamar atenção para mim mesmo, porque eu entendi que Deus sabe quem eu sou. Eu não preciso passar uma vida toda gritando, me vejam, me notem, me amem, conversem comigo, estejam ao meu lado, porque eu sei que o próprio Deus o tempo todo me ama, que o próprio Deus o tempo todo me escuta, o próprio Deus o tempo todo está perto de mim. E aí eu não preciso ter uma vida vazia, que chama atenção para si mesmo. Tu pode passar a tua vida toda tentando ser visto, tentando ser reconhecido e tentando iluminar a ti mesmo. E tu vai sofrer, porque o teu coração nunca vai estar satisfeito de atenção. Se tu já conviveu com alguém assim, ou se tu mesmo é assim, tu sabe disso. Não importa quanta atenção te entreguem, sempre parece que ninguém te nota. Somente a presença de Deus e somente a certeza de que o próprio Pai Celeste nos nota e nos conhece é que pode acalmar o nosso coração e que faz a gente não necessitar mais chamar a atenção. Nós somos uma luz refletida e sem Jesus nós somos trevas. Colossenses nos diz que o Pai nos retirou do reino de trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Não existe meio termo. Se tu pensa, nossa, aquela pessoa é tão legal, ela é uma pessoa tão honesta, é uma pessoa que ama tanto, só falta Jesus na vida dela. Eu quero te dizer que bom que ela faz as coisas de forma correta. Ela continua aprisionada no reino das trevas. Não existe meio termo, não existe lusco-fusco aqui. Ou a pessoa está na luz, ou a pessoa está em trevas, consumida, engolida por uma escuridão que cresce no coração de todos aqueles que vivem longe do Senhor. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu percebo que existem áreas no meu coração que ainda não foram iluminadas, mais eu percebo que existem áreas na minha vida que continuam escondidas e que a luz dele vem e revela e transforma. Quanto mais quem a gente era antes de ser alcançado pela luz dele. Mas com Jesus a gente vai brilhar. E a gente vai brilhar para que o próprio Senhor seja visto. E é isso que diz o versículo 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando o texto diz, brilha a luz de vocês, está dizendo que os crentes são sim luzes que vão brilhar. E Jesus já vai deixar muito claro o que é a luz que as pessoas precisam ver na nossa vida. São as nossas boas obras. E eu vou repetir, boas obras não salvam. Boas obras são a forma como eu expresso gratidão a Deus por já ter sido salvo.
Deus não vai me amar mais pelas minhas boas obras. Ele já me ama completamente. E é por isso que eu pratico boas obras. A nossa luz serve para iluminar o Pai, para fazer com que as pessoas possam ver o Pai. E a forma como as pessoas vão encontrar Deus nesse mundo perdido, nesse mundo decadente e perecendo, é através das boas obras da tua vida. O que tu viveu com o Senhor no teu coração, os sentimentos que tu teve com Deus, estão dentro do teu coração e ninguém enxerga. A tua doutrina, o teu conhecimento teológico está dentro da tua cabeça e ninguém enxerga. As tuas obras as pessoas veem. E é assim que elas vão ver o próprio Deus. Através daquilo que tu faz com as tuas mãos, da forma como tu leva a tua vida, vai resplandecer uma luz e as pessoas vão ver o Pai. É como quando tu está andando no quarto de noite e tu liga o abajur. Tu liga o abajur para não chutar a quina de nada enquanto tu vai no banheiro. Esse é o objetivo. E tudo aquilo que está ali no quarto sempre esteve ali, mas na hora que tu liga a luz, tu enxerga o que está ali. As nossas boas obras são como esse abajur. Quando a gente vive boas obras, as pessoas vão olhar e vão dizer, Deus sempre esteve aqui. A Raquel hoje de manhã compartilhou o testemunho dela durante a ministração do louvor e ela falou que ela tinha decidido caminhar com Jesus na infância, depois durante a adolescência, por uma série de motivos, ela se afastou um pouco e através da vida da Paula, praticando boas obras do Senhor na vida dela, ela viu que Deus sempre esteve ali com ela e que Deus tinha ouvido a oração dela para ela nunca parar de andar com o Senhor. E aí ela está aqui ministrando louvor com a gente hoje. Não é que Deus tivesse se afastado, mas através da vida de outras pessoas que caminham com o Senhor, ela olhou e disse, Deus sempre esteve aqui, Ele nunca desistiu de mim. Isso é fazer a luz brilhar através de ti para iluminar aquele que vive na casa que é o teu coração, que é a tua vida. Que através da forma como tu vive, as pessoas olham e digam, o Senhor, olha Deus aqui. E isso é muito sério, porque não brilhar, não viver as obras que apontam para o Pai, é esconder o próprio Pai. Não viver de maneira digna, de maneira que pratique boas obras e que abençoe outras vidas, é esconder o próprio Deus da vida de outras pessoas. Por isso se torna tão sério. Porque a pessoa não está cumprindo o objetivo, o sentido da vida. Eu vejo muitas pessoas debatendo qual é o sentido da vida, para que o ser humano existe. E eu só consigo imaginar que essas pessoas nunca pegaram uma Bíblia. Porque a Bíblia o tempo todo fala que o objetivo da vida é glorificar a Deus. Que tudo que existe exalta o nome do Senhor. Isaías 43, versículo 7 diz que Deus ele chamou todo aquele que ele formou e fez para a sua própria glória. Você foi criada para glorificar a Deus. E somente glorificando a Deus, tu vai encontrar o sentido da tua vida. Enquanto tu não glorificar a Deus, tu vai continuar que nem aqueles hamster dentro da rodinha correndo. Tu corre, corre, corre e nunca chega em lugar nenhum. No momento que a gente entende que a nossa vida é para refletir quem é o Pai, a gente está tranquilo. Porque a gente pode diminuir vendo Ele crescer. A gente não precisa mais de uma aprovação sem fim. A gente não precisa mais de uma atenção sem fim. Porque a gente já encontrou tudo que a gente precisa nele. E a gente já sabe que a gente está aqui para que outras pessoas também encontrem ele. Não é que Deus precise da tua luz. Mas é que quando nós somos luz, nós refletimos quem ele é. E assim as outras pessoas vão ver ele e vão ser salvas. Por isso o texto diz que as pessoas vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai. E aqui é que entra essa questão do paradoxo, porque as pessoas vão ver a gente, mas ao mesmo tempo que elas vão ver a gente, elas têm que ver a gente só como uma lente, só como um espelho, só como um outdoor que na verdade aponta para o Pai, e então elas vão glorificar a Deus, elas vão pensar em Deus, elas vão louvar a Deus, elas vão exaltar o Senhor, elas vão festejar o Senhor, elas vão honrar a Deus, elas vão conceder glória a Ele, elas vão tornar Ele renomado, elas vão ver toda a dignidade do Senhor. E cuidado, porque eu tenho visto ao longo do tempo pessoas praticando boas obras, muitas vezes dentro da igreja para dominar outras pessoas. Boas obras não são para obrigar pessoas na relação com a gente. Boas obras são para apontar para o Pai. Quando tu faz um favor para alguém, o que a pessoa te diz?
Não é uma pergunta retórica, eu acho que todo mundo sabe, ninguém falou aqui, né? Quando alguém te faz um favor, o que tu diz para a pessoa? Obrigado, porque tu te sente obrigado a retribuir aquele favor. E esse é um conceito muito ruim. Eu vi um vídeo esses dias falando sobre isso que me fez pensar muito. Em espanhol, quando alguém faz um favor para a pessoa, o que a pessoa responde? Graças, graça, favor que eu não mereço. A pessoa não está se obrigando a fazer algo em troca para aquilo. Em francês, o que a pessoa diz depois de receber um favor? Para falar francês tem que fazer biquinho, tá, gente? Vocês sabem disso, né? Sem biquinho não tem francês. Merci. Misericórdia. Misericórdia. É isso que a pessoa pede depois de receber um favor. Então, cuidado, porque boas obras não servem para ligar pessoas em nós, não servem para dominar pessoas e para obrigar pessoas a continuarem com a gente. Boas obras servem para apontar para o próprio Deus. Boas obras não servem para se mostrar. Você não precisa ser visto por outras pessoas. E o Senhor Jesus vai falar muito sobre isso no Sermão do Monte, o Davi vai explanar sobre isso semana que vem. Mas rapidamente eu vou citar 3 exemplos. Jesus ele vai dizer, quando você der esmolas, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. E não façam como os hipócritas que fazem isso na frente de todos para serem aplaudidos, porque eles já receberam a sua plena recompensa. A recompensa de quem faz boas obras na frente dos outros é o reconhecimento dos outros. E aí ele diz, faça em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí Jesus chega na oração e ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto e ore em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará, não faz isso na frente dos outros. E aí Jesus chega no jejum e ele diz a mesma coisa, quando você jejuar, lava a cara, se arruma, não deixa os outros verem que tu está jejuando, jejua em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. O pai te conhece, o pai te reconhece, e por isso tu já tem toda a atenção que tu precisa ali. E eu fiquei imaginando como que Jesus falaria sobre isso, né, de boas obras que glorificam a Deus, sem a gente ficar chamando atenção para a gente, né? E eu acho que se fosse nos nossos dias, Jesus diria o seguinte, ó, quando você fizer uma boa obra, por favor, não tire uma selfie. Não tire uma selfie. Boas obras não são para você ganhar seguidores. Se você fizer boas obras e tirar uma selfie, o like da pessoa é a sua recompensa. Tu já recebeu a tua plena recompensa ali. E eu sei que a gente vive num mundo onde cada vez mais as pessoas querem ser vistas, querem ter seguidores, querem ser reconhecidas. E aí vem a proposta contracultural do reino de Deus no Sermão do Monte e diz, olha, que as boas obras de vocês apontem para o Pai, não fiquem apontando para vocês mesmos. Cuidado, porque boas obras é para apontar para o Pai e não para aliviar a culpa. Deus não tem uma caderneta onde ele escreve, o Felipe fez isso de bom, isso de ruim, isso de bom, isso de ruim. Não é esse o objetivo. Eu não vou conseguir aplacar minha culpa fazendo coisas boas. Eu não vou fazer boas obras para pagar o pecado. Somente o sangue de Jesus perdoa os meus pecados. E a gente não faz boas obras para se sentir superior. Se a gente é usado por Deus de alguma maneira, e se Deus de alguma maneira se revela para outras vidas a partir de nós, é graça e misericórdia dele. Quanto mais eu vejo Deus me usando, mais eu boto minha cara no chão e digo, Senhor, eu não mereço, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, por tu continuar me usando, porque eu não sou nada, e tu continua. Esse é o objetivo. Eu nunca vou ser melhor do que uma pessoa porque eu fui usado por Deus. Isso é só graça, é só misericórdia dele. Então tome cuidado com isso. Jesus dá essa ordem para o crente para viver em bondade, para viver as bem-aventuranças, lembrando da lei sem se desviar, lembrando de quem é o Pai e para viver isso abertamente diante do mundo, mas somente para a glória de Deus. Muitas vezes as pessoas me procuram e dizem assim, Felipe, o Davi pregou uma mensagem maravilhosa. E aí a pessoa diz, ele falou isso, 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 e eu entendi isso do Senhor. E foi uma pregação que fui eu que fiz. E eu digo, glória a Deus. Porque a pessoa não precisa lembrar que fui eu que preguei, a pessoa precisa lembrar do que a palavra falou com ela e do que o Senhor falou com ela. E eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas chegam no Davi e dizem assim, Davi, o Felipe pregou isso, isso, isso. Mal sabe a pessoa que foi ele que pregou ou ele que me ensinou aquilo. As pessoas não precisam lembrar de quem a gente é. As pessoas não precisam lembrar do que a gente fez.
as pessoas precisam lembrar de quem é o Senhor Jesus. As pessoas precisam lembrar de quem é Deus. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e esquecerem da gente e cada vez mais glorificarem a Deus. A glória é do Pai e é para o Pai. E é muito interessante que Mateus vai trazer essa ideia de Pai, Pai Celeste, Pai dos céus 17 vezes. Os outros evangelhos sinóticos trazem só uma vez cada um, e o evangelho de João não traz nenhuma vez. Então eu não estou glorificando alguém que eu não conheço. Eu estou glorificando alguém com quem eu tenho uma relação de paternidade. Alguém que me vê. Alguém que, como o Josi falou, me formou lá no ventre da minha mãe, me trouxe à existência e cuida cada dia de mim. As pessoas, ao conviverem com seguidores de Cristo, verão como o Pai é bom. Por isso que a nossa luz precisa brilhar diante dos outros. A gente tem que fazer boas obras que sejam vistas, mas não como shows. Inclusive, Jesus vai questionar isso bastante. Show só serve para benefício próprio e para orgulho. E eu vou falar uma coisa que, se tu não concordar, depois me procura, a gente pode conversar mais sobre isso, tu pode até talvez me fazer mudar de opinião, tá? Mas eu não considero que show gospel é algo para Deus, tá? Eu não entendo aquilo como culto e nem como adoração. Show gospel é entretenimento de crente. Se tu pagou para ir lá ouvir alguém cantar, é igual tu pagar para ir no cinema, com um conteúdo melhor. Eu não estou dizendo que não é para ir, mas é entretenimento, não é culto. Culto, o que a gente recebe de graça, a gente dá de graça. Culto a gente faz como família de Cristo juntos. Vou repetir, não estou dizendo para não ir num show de uma banda que tu gosta, que canta para Jesus, mas não confunde isso com adoração. Não confunde isso com culto. Um menino me perguntou essa semana sobre um curso de adoração que ele tinha visto para fazer na internet. E o curso de adoração ensinava quando soltar fumaça e como desligar as luzes. Eu disse, cara, isso é curso de show. Isso não é curso de adoração. Curso de adoração é curso de alguém que vai te ajudar de alguma maneira a amar mais a Deus, querer mais estar perto de Deus, buscar mais a Deus. Isso é adoração. O resto é show. Enquanto as pessoas vagam perdidas, solitárias, confusas, tristes, desprezadas, desprezíveis, que elas vejam a luz de Deus através da tua vida. Que a tua vida ilumine o Senhor que ama elas e que está perto delas. E isso vai acontecer somente através das tuas obras. Quando você viver a verdadeira felicidade, quando eu viver a verdadeira felicidade, com aquele que é a fonte de toda boa dádiva, então a nossa vida se torna tempero, então a nossa vida se torna luz. Nós não somos chamados para vir ouvir uma palestra uma vez por semana e achar que isso é bom. E se muito ler a Bíblia durante a semana, a gente foi chamado para ser luz. E essa é uma proposta ativa para a tua vida e para a minha vida. Nós fomos chamados para, de fato, iluminar o Senhor. Por isso a palavra influenciar é tão importante nesse texto. Nós influenciamos vidas sem chamar atenção. E é muito maior do que os influencers do nosso tempo, é muito maior do que o governo, do que o poder, do que o dinheiro e até do que o pecado. A influência que opera na tua vida e que vai alcançar outras vidas se chama Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para influenciar, mas não para ganhar 1 milhão de seguidores, não para chamar atenção para ti mesmo, não para influenciar onde as pessoas vão comprar roupa ou jogar bola, não para influenciar onde as pessoas comem ou vão passar férias. Tu foi chamada para influenciar o quanto as pessoas serão felizes, o quanto as pessoas se sentirão amadas e aonde as pessoas vão passar a eternidade. Foi para isso que Deus te chamou, para influenciar. E não me entenda mal, se o teu trabalho depende das redes sociais e tu vende nas redes sociais, glória a Deus por isso, continua trabalhando com isso, mas não confunde isso com glorificar a Deus. Por isso a segunda palavra que eu queria ressaltar nesse texto é humildade. A gente influencia, mas de uma forma humilde. Eu não preciso aparecer. E eu tenho muito medo de músicos, de pastores, de teólogos, que depois as pessoas ficam falando. Há um tempo atrás, também me perguntaram, o menino chegou e disse assim, Felipe, o que tu acha de deitar no palco durante o louvor?
Daí eu vou confessar para vocês, quando eu não entendi a pergunta, tá? Eu não sei onde a pessoa quer chegar, eu uso uma pergunta quase de psicólogo, mas com um tom pastoral, né? Que é, fale mais sobre isso. Me explica melhor essa coisa de deitar no palco durante o louvor. Daí ele começou a me explicar, não, porque o fulano, ele estava lá louvando a Deus, e aí para ele mostrar o quanto ele ama a Deus, o quanto ele está entregue a Deus, o quanto ele não quer ser visto, ele deitou no palco. Daí eu olhei para ele e disse assim, cara, entendi isso, e talvez essa fosse a intenção do cara mesmo, enquanto ele fez isso no show, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus falou contigo através daquela ministração? O que Deus trabalhou no teu coração e na tua mente? A gente não está falando sobre o que Deus fez, a gente está falando sobre o cara ter deitado no palco. Por isso, muitas vezes, a pessoa até quer ter uma postura humilde de apontar para Deus, mas ela acaba apontando para si mesma. E a boa obra, que deveria ser algo que apontava para Deus, gira em torno dela mesma. Cuidado, quando tu ouve um pastor, um teólogo maravilhoso falando e tu diz, nossa, esse cara sabe muito. E tu sai de lá sem ter decidido amar mais a Deus, sem ter decidido ser mais usado por Deus, sem decidir ter uma vida diferente com Deus. Que as pessoas esqueçam quem a gente é, que as pessoas esqueçam que a gente existiu, mas que as pessoas se lembrem de quem é Deus, que as pessoas continuem olhando para Deus, que em vez das pessoas saírem dos nossos cultos pensando o louvor, a ministração, a palavra, que as pessoas saiam daqui pensando o Senhor, o Senhor, o Senhor. Peguem o testemunho do Josi, peguem o testemunho do Alessandro. O tempo todo foi Deus, Deus, Deus. Deus fez, Deus fez, Deus fez. Isso é adoração, isso é culto, isso é fazer uma boa obra que aponte para Deus. Que durante a semana, tu lembre do nome da Ana, do Alessandro e da Camila e continue orando por eles. Mas que se tu esquecer do nome deles, tu lembre do seguinte, tem uma família que confia no Senhor naquela igreja. E como eles eu vou confiar no Senhor, como eles eu vou dobrar o meu joelho. E aí a tarefa deles vai ter sido bem feita. Eu penso que tecnicamente o nosso louvor é muito bom. Mas eu não saio daqui pensando, nossa, que maravilhoso que foi, como tocaram os acordes certos. Eu saio daqui pensando como Deus é bom, como foi bom poder cantar para Deus junto com meus irmãos. Que esse seja o nosso objetivo de vida, que a gente não tenha uma vida querendo que as pessoas nos vejam, que como João Batista a gente de fato fale, que ele cresça e eu diminua, que as pessoas vejam Jesus e caminhem com ele. E aí vai estar tudo certo. Eu não quero receber a recompensa nessa terra de aplausos. Eu quero receber a recompensa na eternidade. Do Senhor Jesus olhando quando a gente chegar lá e dizer, servo bom e fiel. Tu fez o que eu esperava. Vem para cá. Continua aqui. E para ajudar a gente a entender isso um pouco melhor, eu peguei uma paráfrase da Bíblia. Tem um camarada que ele queria ler a Bíblia com os filhos dele antes de dormir, e por isso ele reescreveu, reinterpretando a palavra. Então, não é uma tradução da Bíblia, é a forma como ele entende o texto, mas nos ajuda muito a entender. Vamos ler então o que ele diz. Permita-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Quando a gente influencia pessoas, quando a gente brilha a luz de Deus, quando a gente é essa luz que brilha na vida do outro, através de nós, o outro vai se ver amado por Deus. O outro vai se ver consolado por Deus. O outro vai se ver perdoado pelo Senhor e com a esperança de um amor maior, com a certeza de que ele não precisa viver uma vida chamando a atenção para si mesmo, porque isso é o que Jesus fez comigo
E é isso que Jesus fez contigo. E é isso que Ele nos chamou para fazer com outras pessoas. Enquanto a gente canta essa música, eu quero me dirigir para o final e aplicar essa mensagem de uma maneira bem simples para tu conseguir lembrar durante a semana qual é a proposta de Deus, que é seja sal e seja luz. Que a tua vida aponte para o Pai, iluminando e temperando a vida das pessoas. Que aonde tu passar, tu não precise chamar atenção, mas que coisas gigantescas aconteçam, que coisas extraordinárias aconteçam, que pessoas se dobrem diante do Senhor, que pessoas sejam salvas, que pessoas entendam que elas são amadas e perdoadas através do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Por isso, que cada um de nós possa passar essa semana buscando apontar para o Pai, iluminando a vida de outras pessoas. Enquanto a gente canta essa música a primeira vez, eu quero te convidar a pensar em duas coisas. A primeira delas é, talvez, até hoje, tu tenha vivido uma vida tentando chamar atenção porque tu nunca entendeu o que Deus chamava. Talvez até hoje tu não tenha entendido que Jesus sabe quem tu é, que aonde tu for Ele vai estar lá, e mesmo que tu tente fugir, atravesse o mar, ainda assim lá Ele vai te guiar, vai te sustentar em pé. Que antes mesmo da tua palavra chegar na boca, Ele já conhece na tua mente. Que antes mesmo de tu nascer, Ele já te conhecia. E que Ele diz que tu é uma obra admirável, uma obra especial e uma obra maravilhosa das mãos dEle. Isso não é teologia de coaching, isso é Salmo 139, se depois tu quiser conferir. Se até hoje tu não tinha entendido que o Senhor te ama profundamente, eu queria te convidar a entender que tu só vai poder brilhar a luz dele nesse mundo se tu deixar ele iluminar quem tu é antes. Isso acontece no momento que tu decide ter uma relação com o próprio Deus. Eu e tu somos pecadores e nós merecíamos um castigo por isso. Jesus veio e morre naquela cruz, levando o castigo que eu e tu merecíamos levar. E é isso que nos garante uma relação com o Pai, o Filho morrendo na cruz. Se tu entendeu isso hoje, eu quero te convidar a caminhar com a gente, mas que tu mesmo fale isso com Deus nesse momento. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é, se tu já entendeu quem é o Senhor, a tua vida tem sido sal, tem sido luz? Tem áreas da tua vida que tu talvez está deixando de lado e não deixando Jesus tratar? Será que tem áreas da tua vida em que tu ainda tenta chamar atenção e receber os aplausos? Se sim, eu quero te convidar também a entregar isso para Deus. E também pedir para ser sal e para ser luz aonde tu estiver. Tira esse tempo dessa música para cantar e conversar com o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Com
Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Nós te pedimos perdão, Senhor, e reconhecemos que muitas vezes a gente tentou chamar a atenção, a gente tentou ser uma luz que aponta para si mesmo, a gente tentou ser um sal que chamava a atenção. Nos perdoa disso, Senhor. Mas Deus, nós queremos ser usados nas Tuas mãos, nós queremos ser vistos, nós queremos ser influenciadores, Deus, para que as pessoas Te vejam e glorifiquem o Teu nome, que como a gente acabou de cantar, Senhor, que toda a terra clame ao Teu nome, Senhor, que toda a terra se prostre diante de Ti, e o nosso desejo é sermos usados, Senhor, nesse processo, nessa missão tão maravilhosa, Deus. Como Tu mesmo disse, nós não podemos nos esconder, nós somos como uma cidade em cima de um monte. Deus, que quando as pessoas nos olharem, elas não nos vejam, mas elas Te vejam vivendo em nós. Que as pessoas esqueçam o nosso nome, esqueçam o que a gente fez, mas se dobrem diante de Ti e caminhem contigo, Senhor. Que as pessoas, Senhor, sejam restauradas, sejam salvas, sejam transformadas através do Teu agir na vida delas, Pai. Salva, Senhor, as pessoas ao nosso redor, Senhor. Transforma vidas enquanto Tu nos transforma, Deus. Faz aquilo que somente Tu pode fazer, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. É sermos o Teu sal, é sermos a luz que aponta na Tua direção e que faz as pessoas Te verem, Deus. Se a gente viver isso, Senhor, e ninguém aqui perceber, a gente sabe que Tu nos vê e a gente sabe que a nossa recompensa está contigo, Senhor. A gente sabe, Senhor, que Te servir é o melhor que nós temos nessa vida. Nós sabemos que o nosso objetivo é Te glorificar, que o nosso objetivo é Te fazer conhecido nesse mundo que sofre tanto, Deus. E muitas vezes, Deus, a gente tem medo de não saber o que fazer, de não saber como brilhar a Tua luz. Nos acalma, Senhor, e nos mostra que é Tu mesmo que age em nós, que é o fruto do Teu Santo Espírito que transforma vidas. Não é nada que a gente produz pelas nossas mãos ou pelo nosso esforço, mas simplesmente quando a gente se deixa ser cheio pela Tua presença. Faz grandes coisas através dessa igreja, faz grandes coisas através da vida de cada um de nós, e seja conhecido, Senhor. Faz nessa igreja, Senhor, uma comunidade de pessoas que apontam para Ti em cada momento da sua vida. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração. No Teu nome, Jesus. Amém. Se tu entendeu quem é Jesus e tu quer entender melhor, ou tu ainda está nesse processo, tu tem algumas dúvidas, tu quer entender melhor a Bíblia, tem um cartão na tua frente aí nessas cadeiras com essa capinha, onde tu pode assinalar aí: eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida, ou eu quero entender melhor a Bíblia. E depois que tu assinalar, é só tu entregar ali no nosso Espaço Crescer Mais, na livraria. Durante a semana alguém vai entrar em contato contigo. Nós temos um curso para pessoas que querem entender melhor a Bíblia, começando nessa quinta-feira às 19h30. Então, se alguém quiser participar, pode vir falar diretamente comigo, que a gente também tem essa caminhada. E tem uma opção na sexta-feira também. Então, por favor, nos procure, que a gente vai chegar aí numa data que seja legal para tu também entender isso. Segundo convite: se de alguma maneira tu entendeu que essa é a tua igreja, é a tua casa, tu pode ter te convertido e sido batizado aqui, tu pode vir de outra comunidade, preencha aí: quero me tornar membro da igreja. A gente vai sentar, vai conversar, visão, missão, os nossos valores como igreja, para tu poder tomar essa decisão. E se tu tem um pedido de oração, eu quero te convidar a escrever aí. Nós temos um grupo de irmãos que se reúne nas quartas-feiras, das 18h15 até as 19h15, e oram por todos esses pedidos. Se tu quiser vir orar, venha. Ah, mas eu só consigo chegar aqui às 7. Não tem problema. Vem orar, para juntos poderem um concordar, para um poder orar pelo outro, para fortalecidos pela oração, através de Deus, obviamente através da nossa oração, a gente continuar caminhando. E a última coisa que eu queria convidar vocês é: se tem alguém aqui que já é membro da igreja e gostaria de servir no café da comunhão. Nós precisamos de uma pessoa de manhã e uma pessoa para a noite, escalas quinzenais, para que o Senhor te use. Nós levantamos recursos através do café,
mas se o café não levantar nenhum real e ele empatar financeiramente, está tudo bem, porque a gente tem proporcionado um lugar de comunhão, um lugar onde as pessoas podem passar tempo juntos, onde elas podem convidar os seus visitantes para vir tomar um café e abençoar outras vidas. Então, lembre que só existe um ministério no Novo Testamento, que é o ministério da reconciliação, quando a gente chama pessoas que estão distantes de Deus a se reconciliarem com Ele. É isso que a gente faz lá no café. Se tu quiser servir nesse ministério, pode me procurar também. Vamos nos colocar em pé, enquanto alguns terminam de preencher os cartões, depois só entregar lá, e vamos encerrar com uma música de alegria? Glória a Deus. Semana alegre na presença de Cristo. Amém? Jesus é tudo que nós precisamos.